pessoal, nós estamos de volta aqui dando a continuidade sobre o assunto da igreja de Tiatira. Lembrando que nós falamos no último vídeo que Jesus ele faz 4 elogios a esta igreja. Mas o que nós vamos começar a falar a partir de hoje é um assunto completamente diferente. É o que está no versículo 20. O cenário ele muda de uma forma bem radical e Jesus ele vai falar que tem algo muito sério contra esta igreja e claro, é um assunto que está inserido no livro de Apocalipse capítulo 2, exatamente no versículo 20, de algo que aconteceu, mas de uma certa forma ainda acontece nos nossos dias atuais, infelizmente. Eu vou ler esse texto que está no versículo 20, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti. Jesus está falando que tem algo contra a comunidade de Tiatira, que tolerares, ou que tolera esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bem, a primeira coisa que temos que entender é que essa Jezabel que está aqui no texto não é aquela Jezabel registrada na história dos reis de Israel. Nós estamos falando de duas mulheres que viveram em épocas completamente diferentes. Um espaço longo entre a Jezabel, que foi a esposa de Acabe, que sabemos que foi uma mulher muito mal, ao ponto de colocar ali uma apostasia dentro da nação de Israel, nos tempos de Elias, de Eliseu, e dessa Jezabel aqui que está no livro de Apocalipse e que, de uma certa forma, congregava nesta igreja de Tiatira. Aqui eu percebo algumas coisas. Na verdade, são 3 coisas. Eu percebo que esta mulher, além dela se autodeclarar profetisa, que é algo que eu vou falar, talvez não agora, mas em uma outra ocasião. Então, ela se declara profetisa, ela ensinava e ela seduzia. Olha para vocês verem. Ministério profético, ministério do ensino e a arte diabólica de sedução. E o problema é que essa mulher estava lá na igreja. Ela congregava em Tiatira. Então percebe que a gravidade da situação. Quando eu li esse texto, uma coisa me fez pensar e eu perguntei a mim mesmo: aonde estava o pastor dessa igreja? Porque no primeiro vídeo dessa série eu expliquei que as cartas que foram escritas pelo apóstolo João, a qual Jesus mandou ele escrever, vocês podem perceber que todas as 7 igrejas, as cartas começam desta forma: ao anjo que está em Filadélfia, ao anjo que está em Pérgamo, ao anjo que está em Laodiceia. Então, da mesma igualdade também essa carta, ao anjo que está em Tiatira. Lembrando que anjo aqui seria o pastor, o líder dessa congregação. Então, se havia um pastor ali, e por mais que nós tentamos pesquisar para saber quem era e não descobrimos, mas o fato é que havia um pastor ali. Aonde estava esse pastor ao ponto de ter a ignorância e a omissão de deixar essa mulher pintar e bordar lá naquela igreja? A mulher profetizava, amados. A mulher te ensinava. Então dá a entender que essa mulher, ela tinha uma atuação naquela igreja. Ela tinha cargo. Ela tinha posição. Ela profetizava e ensinava, e o resultado dessa profetada e desses ensinos heréticos consumava na sedução, ao ponto de levar o povo à prostituição. E a prostituição aqui não é simbólica não, viu? Essa prostituição aqui é carnal, é física.
e ainda levando o povo a comer em coisas sacrificadas aos ídolos. Onde estava esse pastor? Para poder colocar essa mulher no lugar dela, para poder zelar pela parte espiritual da igreja, para poder zelar pela parte doutrinária da igreja, a parte da liturgia. A gente percebe então que essa mulher tinha liberdade de fazer o que queria naquela igreja, e levando o povo ao erro, levando os fiéis ao erro. E interessante que, se a gente ler o contexto, não é o assunto de agora, essa mulher tinha seguidores, tinha aquela turma que seguia ela dentro da própria igreja. Então isso que nós estamos vendo ainda se repete nos dias de hoje, porque o texto fala que ela auto se declarava profetisa, ou seja, ela auto se consagrou, como muitos têm aparecido nos nossos dias. As Jezabéis desses dias, esses novos, entre aspas, profetas, obreiros, que se dizem que são líderes, mas que não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com o evangelho. A verdade é essa, não tem nenhum compromisso com a palavra. E essa mulher estava lá tendo essa liberdade de profetizar, de ensinar e ainda seduzir. Mas eu vou ficar por aqui, eu vou dar continuidade a esse assunto ainda na próxima oportunidade. Mas infelizmente, isso que nós temos aqui visto nesse texto está acontecendo ainda de uma forma triste nos dias atuais. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos guardar, principalmente nós que exercemos uma liderança das Jezabéis dos dias de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.